Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje nós trataremos com a Geografia Regional da Ásia. A Ásia é um dos maiores continentes, na verdade o maior continente do globo, e perfaz cerca de 1/8 da superfície do planeta. É uma área continental extremamente diversificada e essa diversidade também se reflete nos tipos humanos do continente, nos aspectos culturais, nas condições econômicas, religiosas, enfim, em toda uma situação de vida que faz desse continente um continente fantástico. São 6 regiões naturais, normalmente colocadas para estudo na geografia, e essas condições apresentam em cada uma situação fascinante, muita diversidade. Para se ter uma ideia dessa diversidade, basta que nós comparemos o tamanho ocupado pelo continente asiático com o tamanho, com a extensão territorial do Brasil. A Ásia perfaz um total de 5 vezes o tamanho do território brasileiro, que é considerado um território megadiverso. Pela figura, nós conseguimos perceber que a Ásia se estende desde a parte interna do Círculo Polar Ártico até uma extensão tropical situada no hemisfério sul. Isso significa dizer que a Ásia possui climas que vão desde os climas mais quentes, os climas megatérmicos, até os climas mais frios, entre eles o clima polar, que é um clima microtérmico. Além disso, nós temos enormes extensões de terra que apresentam condições semiáridas, outras que apresentam climas de montanha, e vários tipos de climas, misturando desde todos os tropicais e todos os temperados, com alguns climas que apresentam nítida influência marinha e que têm por característica um volume de chuvas muito grande, como o clima de monção. Essas condições climáticas também irão se refletir sobre a vegetação, sobre os solos e, é claro, sobre as possibilidades de aproveitamento da agricultura em toda a extensão territorial. Isso faz também com que, ao longo do tempo, haja possibilidade de diversidades culturais, formas, e tipos de população muito ligadas com determinados aproveitamentos do solo, da agricultura, do território, enfim, e suas potencialidades, ao longo do tempo, acabaram por determinar culturas que são muito ricas e culturas muito diferentes entre si. Essa é uma situação que chama muita atenção dentro do continente asiático. Por outro lado, a Ásia, mesmo tendo um tamanho gigantesco, não é o continente com o maior número de países, mas apresenta, por certo, a maior população mundial. Cerca de 60% da humanidade, pouco mais do que isso, residem dentro de um continente que se divide em cerca de 50 países. Alguns desses países são naturalmente muito diversificados e seriam facilmente divididos em novas nacionalidades, com base principalmente nos diversos grupos étnicos que mantém internamente. É o caso da Rússia, por exemplo, com mais de 140 nacionalidades diferentes internamente. Nesse outro mapa, mesmo com a distorção apresentada por tipo de projeção, é possível que nós vejamos a extensão longitudinal do continente asiático. Ela perfaz cerca de 12 fusos horários, ou seja, de leste a oeste, nós temos uma extensão de 12 horas de diferença entre os pontos, ou pouco mais do que isso. Mas nesse mapa o que mais chama a atenção é a distribuição altimétrica do continente. A Ásia é dominada em sua parte mais central e meridional pela cadeia do Himalaia e todo um conjunto de terras altas que fazem desta região uma região extremamente difícil de se sobreviver. São vales muito encaixados, altitudes que ultrapassam os 8.000 metros em alguns pontos, e territórios que são praticamente congelados ou inertes e que dificilmente seriam aproveitados para a agricultura comum. São áreas onde o abastecimento se dá de maneira muito precária e normalmente não há possibilidade de adensamento de grupos humanos muito grandes nessas regiões por conta dessas dificuldades. A gente entende, então, que a maior parte da população asiática se distribui nas áreas mais litorâneas, e essas áreas litorâneas apresentam um potencial raro. É um potencial que é
principalmente dado pela grande quantidade de recortes, o que acaba levando a uma possibilidade muito grande do ponto de vista da utilização de recursos marinhos, da pesca, por exemplo, e também do comércio, já que a extensão do litoral vai ser multiplicada e fazer com que haja possibilidade de uma enorme quantidade de postos de comércio. Frequentemente, no estudo regional da Ásia, fazemos uso de uma terminologia que chama atenção pelo fato de que os recortes continentais se destacam. É o caso, por exemplo, das áreas de penínsulas, tais como a Península da Anatólia, onde se encontra a Turquia e um grupo de outros países que fazem contato direto com a Europa. Da mesma maneira, temos uma outra Turquia que reúne uma grande quantidade de povos com interesses muito grandes, acerca do território e das condições principalmente culturais ligadas à religião. É o caso da Península da Arábia. Mais à frente, a Península de Deccan, ou a Península da Índia, que também mantém-se como sendo uma área territorialmente projetada para o interior do Oceano Índico e que dele recebe uma grande influência, sobretudo, do clima de monções. A Península da Indochina, com uma diversidade muito grande de povos, com uma ligação muito forte com a cultura, com a agricultura do arroz. Esta região também se destaca e já foi cenário importante para conflitos ao longo do século XX. A Península da Coreia, que reúne dois países que já tiveram grandes problemas do ponto de vista dos atritos militares e de campanhas bélicas. Esta região se coloca na atualidade como um ponto nevrálgico, um ponto de muitas discussões e com uma grande possibilidade de problemas militares, problemas civis, problemas culturais. Por último, a Península de Cantástica, colocada mais acima, que é, na verdade, uma área de disputa entre o Japão e a Rússia. Essa região hoje é dominada pela Rússia, mas já é reclamada há muito tempo pelos japoneses. Isso faz com que a gente tenha, então, dentro desse continente, uma situação especial, ligada com o seu próprio recorte e com a sua própria condição física, e que está muito ligada com a realidade cultural, econômica e de comércio desses povos. Do ponto de vista regional, é costume dividirmos a Ásia em 5 ou 6 divisões regionais, 5 ou 6 regiões fisiográficas que apresentam algumas identidades. Algumas muito características, como é o caso, por exemplo, da questão do Islã e da questão ligada com o clima semiárido, por exemplo, no Oriente Médio. Outras com características um pouco mais difusas e difíceis de entender, como é o caso, por exemplo, da chamada Ásia Central e Setentrional, que misturam uma diversidade muito grande de paisagens. Estas divisões são feitas normalmente quando se quer realçar, destacar uma determinada característica dos povos de uma certa região, e para isso lança-se mão desse agrupamento. Mas esse agrupamento pode ser flexibilizado em vários estudos. No chamado Oriente Médio, por exemplo, a área mais em contato com o continente europeu, a região se destaca por uma série de características, desde o ponto físico, onde normalmente apresenta-se como uma área semiárida, como se fosse uma extensão da própria semiaridez do norte da África. Então, ela é uma região que apresenta-se com uma dificuldade muito grande do ponto de vista das terras férteis, das dificuldades agrícolas, e por isso acaba sendo também, ao longo da história, uma área de litígio muito grande. Diversos povos dessa região mantêm até hoje inimizades, diferenças por conta de aspectos ligados com a posse do território e com as dificuldades impostas pelo meio ao longo do tempo. Outra coisa que chama muita atenção nessa região é o fato de que ela foi o berço das 3 maiores religiões monoteístas do planeta: o islamismo, o judaísmo e o catolicismo, na verdade o cristianismo. Essa é uma área que apresenta-se frequentemente com problemas ligados à intolerância religiosa, à disputa entre grupos que acabam levando para a situação do cotidiano aspectos muito radicais e interpretações que são muito
fundamentalistas a respeito dos seus escritos religiosos. Mas o que mais chama a atenção nos últimos tempos, e principalmente ao longo do século XX, é que essa região se colocou como a maior produtora de um recurso que é vital para a economia planetária, o petróleo. Sai daí praticamente metade da produção mundial que abastece os países do globo, sem que muitos desses países produtores sejam também consumidores. Boa parte dos países dessa região praticamente não utilizam o petróleo no seu dia a dia. Na verdade, essa utilização seria melhor referida se nós disséssemos que ela é muito pequena em relação ao tanto que é produzido diariamente. A península de Deccan e áreas vizinhas compõem o que nós chamamos de Ásia Meridional. Essa Ásia Meridional, do ponto de vista físico, ela leva muita identidade por conta do tipo de clima que nesta região chega a apresentar, em alguns trechos, 5.000 milímetros de pluviosidade anual. Isso é um dilúvio. É muita água, é uma região que, na verdade, é muito irrigada e apresenta-se como uma das áreas de maior riqueza hídrica do planeta. No entanto, devido à grande população e à utilização, muitas vezes inadequada, essas áreas têm sofrido processos de desertificação e torna-se muito difícil até mesmo manter toda a população alimentada de forma adequada. Do ponto de vista das questões culturais, é uma área de grande diversidade religiosa. Vários grupos, entre budistas, sikhs e outros mais, apresentam-se nessa região como pequenas células que muitas vezes se colocam de forma indisposta com os grupos vizinhos. É o caso, por exemplo, entre os muçulmanos no Paquistão e os hinduístas dentro da Índia, que estão em constante atrito e reivindicando áreas que são áreas disputadas há muito e muito tempo. Ao longo do século XX, algumas dessas regiões se tornaram estados nacionais e mantiveram internamente uma certa homogeneidade. Mas o que apresenta-se dentro da Ásia Meridional, do ponto de vista cultural e religioso, é uma diversidade muito grande. Outra coisa que chama muita atenção na Ásia Meridional é o fato de que ela abriga uma das maiores áreas elevadas do globo. Aí nós vemos uma fotografia do Monte Everest dentro da cadeia do Himalaia, que representa o ponto culminante do planeta. A existência dessa cordilheira faz com que você tenha uma série de situações que podem ser benéficas do ponto de vista da agricultura e do ambiente, porém, do ponto de vista da defesa do território e da ocupação, tornam-se situações muito delicadas para a maioria dos países. Vira e mexe, há frequentes atritos entre os interesses da China, da Índia, do Paquistão e mesmo de países menores, que muitas vezes apresentam-se como subjugados politicamente nessa área, como é o caso do Tibete e também das nacionalidades nepalesa e butanesa. Nas videoaulas seguintes, daremos prosseguimento a esse estudo regional da Ásia, falando um pouco a respeito da situação da Ásia de Sudeste, do Extremo Oriente e da Ásia Meridional, da Ásia Central e Setentrional. Desculpem. Eu agradeço a sua presença. Até lá.